Dr. Gilson Fayad, ele é médico pediatra, ele está aqui comigo, não é a primeira vez, para minha felicidade, recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Pimenta. É um prazer estar aqui com você de novo. Sim. E vamos ver o que a gente pode ajudar o pessoal. Perfeitamente. Eu vou falar por mim. Eu corri há 15 dias atrás, minha Maria Vitória, 1 ano e 4 meses, febre, vômito, diarreia. Falei, meu Deus, será que é dengue? Corremos para o médico. E aí, resultado, fomos extremamente bem atendidos. Inclusive o doutor Salar. Doutor Salar, que nos atendeu. Estava no plantão no dia. Isso. Não tinha plantão na cidade, só tinha 2 hospitais da cidade que tinha plantão. Era feriado, né? E aí, resultado, uma virose. Eu fiquei impressionado, porque foi no domingo à tarde. Doutor Gilson, consultório pediátrico lotado e gente chegando, sem parar. Afinal de contas, por que essas viroses, quando elas surgem, elas proliferam de uma forma tão rápida? Bom, normalmente essas viroses, dependendo da época do ano e do local que a pessoa reside, né, da convivência, ela se propaga com mais facilidade. Correto. Mas, naturalmente, as condições de higiene, elas favorecem o desenvolvimento das viroses. Nessas Correto. Épocas, às vezes, de chuva, né, onde você tem um saneamento básico, às vezes, mais precário. Se a gente, aqui Uberlândia não é tão comum, mas existem, né? As favelas, os locais de maior aglomeração popular, então ela se propaga com mais facilidade, encontra mecanismo para se propagar, através da água. E aí, a partir daí, não tem barreira, aí é independente de onde a pessoa mora e vai alastrando. Não, vai alastrando. Correto. Vai alastrando. E geralmente o tempo de exercício da virose é o que? 7 dias, 5 dias? Numa gastroenterite, você fala a duração da doença? Isso, quando vem acompanada de vômito e diarreia no caso da criança. Normalmente uma gastroenterite infantil, ela dura isso de 3 a 5, 7 dias, né? Normal. Ela é autolimitada, então com cuidado, com hidratação, ela se resolve. Perfeitamente. Então já temos participação. Doutor Gilson Fayad, sentou nessa cadeira aqui, o telefone aqui, meu irmão, bomba, você não tem noção. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Falamos com quem e de onde? Eliamar de Araguari. Eliamar de onde? Araguari. De Araguari. Eliamar, obrigadão pela tua presença aqui, tá? Qual que é a pergunta? Faça aqui pro doutor Gilson. Eu queria saber dele, porque eu tive uma filha, ela hoje está com 7 anos, ela nasceu com hiperplasia congênita da suprarrenal. Aí ela fez tratamento em Belo Horizonte por 1 ano. E agora o selo dela está aumentando de novo. Eu tenho que procurar o endocrinologista de novo? Olha, se ela está tendo sintomas, né? Porque a hiperplasia congênita, normalmente, ela é de tratamento contínuo e permanente, né? Existem aquelas, né, que às vezes são mais, vamos dizer, mais brandas, né? E se ela está sentindo algum problema relacionado a isso, uma diurese, edema, algum outro tipo de problema, tem que procurar novamente para ver se né? Não quer dizer que seja. Mas, normalmente, a hiperplasia adrenal congênita, ela é de tratamento por longo período, contínuo e demorado mesmo. Ok. Já tem mais participação? Daqui a pouquinho eu quero que o senhor me responda o seguinte. Eu conheço o caso. A mãe tem 2 filhos. O filho mais velho, no ano anterior, teve um problema de infecção de garganta e, na época, o médico passou um antibiótico para a criança. Tá. Depois, no ano seguinte, o filhinho menor dela teve o mesmo problema, infecção de garganta. E dando febre, ela pega e enfia o mesmo antibiótico sem saber se podia. E o menino tinha intolerância com aquele tipo de substância. Doutor Fayad não morreu porque o médico que atendeu foi excepcional e porque Deus botou a mão, porque senão ela estava sem um filhinho a menos. Daqui a pouquinho o senhor me responde sobre esses perigos. Vamos a mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem e de onde? Com a Adriana, de Araguari. Ô, Adriana, brigadão pela tua presença. Araguari bombando hoje, hein? Bombando hoje. Isso. Pergunta aqui pro doutor Fayad. Eu queria saber do pediatra, porque eu tenho um neto, ele está com 9 anos. E ele é muito, assim, imperativo. Como é que eu faço o procedimento com essa criança? Olha, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico correto dessa hiperatividade, que muitas vezes é confundido essa hiperatividade com outras doenças. Hoje é muito comum a criança, devido ao próprio
o próprio excesso de informação que você joga nessa criança, né? Desde que ela nasce, o menino hoje já tem contato com tablet, com celular, com computador de todas as formas. Então, às vezes, se confunde uma criança que tem algum tipo de problema relativo a isso, ou até mesmo uma criança que é mais dotada, que ela passa à frente, por exemplo, dos outros na escola e é tido como uma criança difícil, vamos dizer assim. Correto. Então, o primeiro passo é diagnosticar se realmente ela é portadora de uma hiperatividade ou se ela tem algum outro tipo de problema. A minha orientação inicial para que ela procure um pediatra, para que ele veja primeiro e depois, naturalmente, esse pediatra deve encaminhá-la para um neurologista pediátrico para que se faça um diagnóstico correto. Perfeitamente. Tem mais uma participação, Maninho? Mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem falamos e de onde? Fala com a Rita Pimenta, do Luizotti. Ô, Rita, brigadão pela audiência de todos vocês aí do Luizotti. Deixa eu te falar, Pimenta, não tem nada a ver do que eu entrei agora para te falar. Sim. A minha neta tá numa gripe que é absurda. Correto. Aí marcou uma consulta pela Unimed. Isso. Sabe para que dia que eles tiveram a capacidade de marcar pro dia 4 do mês que vem. Meu Deus então, do céu. hoje eu tô falando assim, que muita gente fala mal das UAI. Foi na UAI que a gente conseguiu a consulta. Maravilha. Na hora e foi bem atendido. Ok, foi melhor atendido no sistema melhor público atendido que pelo você que está convém. pagando Unimed, com licença da palavra, então é uma bosta. Perfeitamente. Obrigado, meu anjo. Obrigado. Não, e eu gostei do bosta aí também, que foi bem original, você entendeu? E ao vivo é assim mesmo, tem negócio de cortar, não. Não, mas eu até quero comentar e comentar o questionamento da senhora, que é uma preocupação realmente. Nós somos pediatras, né? E naturalmente, às vezes a gente não consegue atender aquela criança no mesmo dia. Eu estou falando por mim, mas eu acredito que todos os pediatras sejam assim. Quando vem uma queixa desse tipo, me preocupa muito. Sim. Porque é lógico que uma mãe que está com a criança doente, febril e tudo, ela quer atendimento, né? Na verdade, cada um tem sua vida, tem seus compromissos, tem às vezes colegas que atendem só um período da tarde ou poucos dias na semana. Correto. Isso acarreta a demora no atendimento. Mas uma orientação para essa senhora é que a obrigação de encontrar o pediatra, ela quer o dela, mas às vezes não é o dela naquele dia, não pode atender. Mas é do convênio. Ela deve ligar ao convênio e falar, não estou conseguindo agendar uma consulta para minha neta, que está assim, minha filha, minha neta, que está assenciada, eu quero um pediatra para atendê-la. E o convênio tem a obrigação de encontrar para ela algum consultório que atenda naquele momento que ela precisa. E, doutor Gilson, continua aquela informação que o senhor me passou há cerca de 2 anos atrás. Eu fiz na época a matéria com o senhor para o Jornal da Vitoriosa. Por que nem todo profissional, todo médico, hoje está se especializando? Ou seja, são poucos os médicos que se especializam na pediatria. Na verdade, não é bem assim, Pimenta. Existe uma grande procura na área de pediatria, mas nós temos que entender que dentro da área de pediatria existe a subespecialidade. Né? Então, às vezes, a pessoa até faz a residência, termina, mas ela procura um outro caminho, uma pneumologia pediátrica, uma alergia pediátrica. Não se torna aquele pediatra geral, vamos dizer assim, que pega a criança desde a hora que nasce até a adolescência e vida adulta. Isso se deve a vários fatores. Hoje, com os movimentos pediátricos, com as lutas que a gente empreende junto às operadoras, melhorou muito a remuneração, então não é tanto quanto era naquela época. Porém, nós ainda somos em poucos para atender a demanda. Então, aonde vai acontecer da queixa da senhora, de não conseguir vaga naquele dia. Mas em meu consultório, eu posso te garantir, se eu não consigo ver o paciente hoje, e às vezes a gente faz das tripas coração, acaba atendendo fora do horário e tal, a gente dá atenção devida, conversa com a mãe, vê o que é o problema. Se realmente é uma coisa urgente, urgentíssima, a gente dá um jeito de atender. Eu acredito que todo pediatra faça isso. Mas eu te conheço e eu sei, olha, o que falam do doutor Gilson para mim, gente, isso aqui é médico das antigas, ó, esse cabelo tá grisalho aqui, mas ó, o que isso tem de profissão era para estar branquinho. Muito mais. Doutor Gilson, me conta uma coisa, aquele caso da mãe que eu relacionei agora há pouco, tem um filho mais velho,
O médico havia prescrito um antibiótico. No ano anterior, era uma infecção de garganta. No ano seguinte, o filho menor tem a mesma infecção de garganta, ela deduz, também está muito vermelho, ele está nem falando direito e está tossindo muito, é garganta. Pega o antibiótico anterior e dá para o filho. Quase que ela perdeu o filho por conta da interação. Poderia haver a necessidade do uso do antibiótico e o próprio colega, o médico, poderia ter prescrito e tido a mesma reação. Isso é uma possibilidade que a gente sabe que existe. Porém, ainda hoje, ontem, um paciente meu, WhatsApp, né, que hoje é tudo WhatsApp, né, o filho dele tomando medicação para infecção de garganta e o menorzinho, tá do mesmo jeito do outro e tal, eu posso repetir aquele remédio? A resposta foi, lógico que não. É preciso que a gente examine, preciso que a gente identifique a necessidade do antibiótico, prescreva, se for necessário, a dose correta, o tempo correto. Então, esse costume de automedicação é muito tem que acabar, é muito perigoso. Às vezes a pessoa quer economizar uma consulta, acaba gastando muito mais. Ou às vezes até por comodismo, sei lá. Todo mundo se acha doutor, né? Um pouco. É verdade. Não, ainda depois do Google, né? Depois do Google a gente consulta o doutor Google é complicado. Me ajuda ali, ó. Eu quero te trazer aqui, brevemente, para a gente falar sobre problemas respiratórios na fase infantil. Nós já estamos indo para o período de estiagem. Daqui a pouquinho nós não vamos ter essa umidade que a gente está tendo. É aquele período seco. Meninada que tem principalmente bronquite, sofre para dar com pau. Eu quero te trazer de volta, tá? Vai ser um prazer e sabe que uma das funções do médico é orientar, mais do que tratar, é orientar e prevenir. Eu estou à disposição. Obrigado demais por ter vindo comigo nesta quarta-feira. Eu que agradeço. Excelente tarde de quarta-feira, doutor Gilson Fayad, médico pediatra de primeiríssima qualidade da cidade de Uberlândia para o Triângulo Mineiro.